Quando a gente era criança, nós ouvíamos muito: olha, filho, sem o conhecimento você não é nada. Você precisa buscar o conhecimento, você precisa estudar, estudar muito. Você precisa ter sua casa, você precisa trabalhar, ter sua carteira assinada, porque senão você não é nada. Quem nunca ouviu isso? Conhecimento é tudo. E hoje se fala o conhecimento é tudo. Mas se a gente for parar para pensar no que a internet vem nos trazendo diariamente, tantas informações, tanto conhecimento, e hoje existe um número grande de pessoas que vêm buscando conhecimento, que estudam, direto ou indiretamente. Eu digo indiretamente porque às vezes a pessoa não entra numa faculdade, mas ela busca, ela lê muito, ela procura saber o conhecimento de outras formas, enfim, sem ser acadêmico, digamos assim. Mas a pergunta é, nós crescemos ouvindo que o conhecimento é tudo, mas ninguém nos ensinou a agir. Ninguém nos ensinou a praticar o conhecimento, até para a gente entender a veracidade, até para a gente entender a verdade, como o conhecimento nos salva. Eu posso morrer com muito conhecimento. Eu posso não vencer tendo muito conhecimento. Eu posso me limitar. Eu posso travar com todo o meu conhecimento. Porque se eu tiver medo de aplicar, se eu não souber aplicar, se eu não me achar digno de aplicar o conhecimento, se eu olhar para o vizinho e achar que a grama dele é muito verde, que eu jamais conseguirei ter uma grama daquela, provavelmente eu não vá agir. Provavelmente eu não vá fazer. Se eu tiver muito medo de enfrentar algo que me destrói com os pensamentos, eu também não vou fazer. E não é o conhecimento que vai me salvar. O que vai me salvar são as atitudes em relação ao meu conhecimento. Então, com conhecimento, eu tendo atitudes, eu chego um pouco mais rápido. Se eu driblar os meus medos, os meus fantasmas, as minhas sombras, tendo conhecimento, eu chego um pouquinho mais rápido. Ao mesmo passo que se eu não tiver conhecimento algum, mas eu tiver muita atitude, para cada passo eu crio uma experiência que me desenvolve de uma certa forma e me faz chegar em alguns resultados que eu tenho. Eu lembro que eu fiz um curso há muitos anos atrás, PNL, Neurolinguística, e eu lembro que muitas coisas que eu aprendi no curso, eu ficava ali sentada anotando e pensava, meu Deus, eu já faço isso, meu Deus, isso daí já tá... Cara, que bacana, olha, eu já faço isso tem um nome, olha, isso tem uma técnica famosa e tal. Através da psicologia, olha, eu faço isso, eu já faço isso, agora eu tô tendo mais consciência do que eu estou no caminho certo e tal. Ou seja, muitas coisas, lógico, porque muitos estudos são com base em nosso comportamento. Então, nós temos muita capacidade. Às vezes a gente só não sabe os nomes das técnicas. Por muitas vezes, nós sabemos os nomes das técnicas, nós sabemos fazer as técnicas, mas não conseguimos fazer. Nós, quando vamos ter a atitude, a gente trava. E a gente, às vezes, se sente um verdadeiro incompetente. Porque você fala, eu estudei tanto, eu não consigo fazer. Ou até mesmo, estuda, busca o conhecimento, lê. E aí, não se acha ainda bom o bastante. Ainda acredita que falta muita capacidade de aplicar. Sempre dizendo para si que precisa de mais. Eu passei por isso. Eu passei muito por isso. Eu já cheguei a ter medo de enfrentar determinadas situações porque eu não me achava boa o bastante para fazer. E eu tinha esse conhecimento. E eu não fiz. E eu travei. E até que eu desse o primeiro passo, demorou um pouco. Mas eu tinha o conhecimento. Mas eu tinha o medo. Então, se você tiver o medo e não tiver o conhecimento, você anda e você voa. E você vai transformando a cada passo. Quando você tem muito conhecimento e você tem muito medo, você se limita. Ou até mesmo você trava. Então, é importante a gente entender que buscar demais o conhecimento, em alguns casos, pode até atrapalhar demais. Porque não adianta você montar todo um planejamento aqui desenhado para você. Olha, eu não sei para onde ir, preciso de um endereço. E eu te der o endereço e você ao menos ter
imaginado um dia sequer chegar lá. Você não sabe nem por que você quer chegar lá, mas você tem um conhecimento do roteiro. Tô te dando agora, o mapa tá aqui, ó. Mas você quer fazer o que mesmo lá? Agora, você só precisa da disposição, da coragem para poder chegar lá, para poder passar por essa trilha. E é essa disposição e essa coragem que muitas vezes nos faltam, mesmo quando nós estamos carregados até os dentes de conhecimento. Então é preciso entender que até para buscar o conhecimento precisa fazer sentido. Senão não adianta ler tanto, estudar tanto e de nada fazer com ele. Não adianta a gente pegar tanto conhecimento e levar para outra vida e não viver aqui, agora, no momento presente. O que eu posso hoje aplicar? Eu lembro que quando eu fiz faculdade de administração, eu fiz uma pós em administração de empresas. Eu lembro que eu tive muitas dificuldades de aplicar na empresa que eu trabalhava algumas ferramentas. Mas isso acontece porque tem muitas empresas que não estão preparadas para algumas mudanças. Então, isso tudo precisa ser muito gradativo. Não dá para você pegar tudo forçado e imaginar que você vai aplicar uma ferramenta e tudo vai ser lindo. Não, porque existem outros setores, outras pessoas e nem todo mundo tem o mesmo conhecimento, estão no mesmo nível. E às vezes você tem toda uma boa intenção de aplicar alguma coisa, mas você vai se deparar com alguns boicotes, alguns nãos. E até para isso você precisa estar preparado também, para não desistir no primeiro momento, para poder talvez mudar a forma de falar, mudar a forma, sabe assim? Bom, você viu, tentou, tá, não consegui por esse caminho, eu vou tentar por outro. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu precisava aplicar o que eu estava aprendendo para entender a veracidade daquela ferramenta, para entender o poder que aquela ferramenta tinha. E não tem nada mais gostoso do que quando você aplica alguma coisa que você conhece e você mede os resultados disso. É como se alguém falasse assim para você: olha, eu tenho uma vassoura de ouro e ela varre não sei quantos tempos por segundo, tal, ela demora muito mais, ela pega toda a sujeira não fica voando por aí, tal. Então, o que a gente faz muitas vezes? A gente compra a vassoura porque, né, achou fantástico, no afã de comprar a vassoura, a gente fica todo feliz e deixa ela encostada em casa. E às vezes até nem usa a vassoura que a gente comprou, acaba usando a velhinha lá, ou até mesmo não usa. Então, para que ter a vassoura? Por que então comprou a vassoura? Ah, eu estava empolgado. Bom, então agora que você ficou empolgado e comprou a vassoura, usa a vassoura. Vamos ver como é que ela funciona. É exatamente a mesma coisa com conhecimento. Nós, mulheres que têm muito hábito, hoje não, mas eu já fui muito consumista. Eu já cheguei a comprar sapatos que ficou durante meses com etiqueta. Para que eu precisava daquele sapato então? Talvez eu não precisasse, foi no afã de comprar. É exatamente o que a gente faz com conhecimento. Nós não usamos o conhecimento como ele deveria ser usado. Nós acumulamos conhecimento. Isso gera ansiedade. Isso gera frustração. Nós estamos sempre nos cobrando de tudo o tempo todo, porque tudo o tempo todo tem que ser certinho, tem que ser bonitinho. Nós estamos o tempo inteiro ali se cobrando. Nós estamos o tempo todo apontando o dedo para nós mesmos e às vezes nós fazemos isso com muita maestria sem perceber que estamos fazendo. Então, a única maneira que nós temos agora de entender como nós podemos crescer mais, elevar mais o nosso nível de conquista, de mentalidade, é parar tudo por instantes, para tudo agora. Liste quais são os seus conhecimentos. Você pode ter muito conhecimento e você pode agregar muito na vida de alguém ou em alguma empresa e você não faz ideia, só que você tem tanto medo, você se acha tão pequeno que você não se acha nem capaz de fazer alguma coisa. Você nem tenta. Ah, Patrícia, eu tentei, mas não deu certo. Quantas vezes? Uma? Duas? Será que não é isso que está faltando um pouco para nós? O desejo de querer, de fazer, a disposição, a vontade? Ah, Patrícia, mas eu tenho medo de ser rejeitado. E se não der certo? Vamos tentar de novo. É mais ou menos assim. Desafie o medo. Desafie.
Ah, mas eu acho que não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Desafie, pergunte-se por que não vai dar certo. Qual é o problema de não dar certo? Que bom que não deu certo. Pelo menos agora você vai corrigir a rota. Corrija a rota. E depois, Patrícia, refaça se preciso for. Então, desafie o medo, corrija a rota e refaça se preciso for. Dá até uma musiquinha. Desafie o medo, corrija a rota, refaça se preciso for. Pegue aquilo que você tem muito medo e enfrente. Eu tive síndrome do pânico com 19 anos de idade. Eu lembro de um dia dizer pra mim mesmo que eu não ia entrar naquele ônibus. Eu deixei de trabalhar. Eu quase perdi meu emprego porque eu deixei por 3 vezes de ir. Eu tinha certeza que ele ia parar dentro do túnel. Eu tinha certeza que as coisas iam dar errado. Eu tinha certeza que tudo ia travar naquele dia. Mas eu fui. Eu passei mal. Os meus dedos formigaram. Eu parei no pronto-socorro, mas eu fui. E não foi só essa primeira vez que eu tive que enfrentar, foram tantas outras. Claro, se eu tivesse aceitado tomar o remédio, talvez eu tivesse um conforto de não sentir tantas coisas ruins, mas eu precisava enfrentar. Eu precisava entender o que era aquilo. E não é simplesmente porque eu precisava trabalhar, mas era aquilo que me limitava, aquilo que não me deixava fazer o que precisava ser feito. Então talvez seja isso que esteja faltando para você nesse momento. Desafiar o medo. Depois, corrigir a rota e refazer se preciso for. Patrícia, mas e se eu for rejeitado por algumas pessoas? Lembre-se que essas pessoas que estão te rejeitando são pessoas que não merecem estar ao seu lado. E são pessoas que não precisam do que você tem para dar. Use do seu conhecimento e dê para as pessoas apenas o que elas precisam. Para as pessoas que precisam. Não se preocupe com as pessoas que não precisam. Foque nas pessoas que precisam do seu conhecimento, da sua ajuda, do seu olhar, do seu sorriso, do seu conhecimento para fazer o que precisa ser feito. Você pode muito mais do que você imagina. Então não adianta você buscar tanto conhecimento e você não aplicar. Não adianta você buscar tanto conhecimento e você não fazer nada por isso. Como eu disse no começo, eu apliquei os conhecimentos que eu fiz, que eu usei na administração de empresas dentro da empresa que eu estava. Tive muitos bons resultados. Então nós precisamos usar do conhecimento. E usar é agir, atitude, fazer, disposição, coragem. Porque sem coragem não se faz nada. Nós travamos sem a coragem. Se esse podcast fez sentido para você, se fez sentido para sua vida, se te deu vontade de aplicar o seu conhecimento, se você realmente quer fazer a diferença, ter um olhar visionário sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo, curte, comente, é importante para mim saber a sua opinião. Clica no sininho, se inscreva nesse canal se não for inscrito, ative as notificações, porque todo o conteúdo aqui é riquíssimo e vai fazer a diferença na sua vida se você aplicar. Um forte abraço e até amanhã.